Em particular, nós vamos falar do crescimento populacional. É interessante também ir buscar os telespectadores que estiveram a acompanhar o programa sexta-feira passada. Cá estamos nós para poder dar continuidade. Este é um tema amplo e não conseguimos gerir o tempo semana passada, porque o tempo foi curto e o assunto, portanto, foi atingindo um patamar incrível que foi espetacular. E tivemos a honra e privilégio de receber novamente os nossos convidados, José Ngwambe, professor doutor, desde já agradecer por estar aqui conosco novamente e cumprimentá-lo. Bom dia, como está? Bom dia, grandiosa. Eu é que agradeço. Cumprimentar os telespectadores mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui para conversar sobre os assuntos da população. Para o nosso painel, temos a honra e privilégio também de ter o professor doutor Boaventura Cao. Desde já também obrigada pela disponibilidade. Sabemos que nestas alturas é difícil termos aqui convidados, mas disponibilizou-se para virmos trocar impressões e também podermos acrescentar conhecimento. Obrigada. Bom dia e obrigado pelo convite e gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham neste momento. Bem disposto? Bem disposto. Ótimo, eu também estou bem disposta e quero acreditar que o querido telespectador também, porque vamos aprender. Para situar só, deixa só questionar, para avançar a nossa pergunta, o professor doutor José Ngwambe. Quando nós falamos de crescimento populacional, o que é que nos remete, o que é que nos traz, o que é que exatamente vamos debater neste espaço? Falar de crescimento populacional, diria assim, em termos mais genéricos, mais fáceis, seria falar do aumento da população, né? O crescimento demográfico que se refere é o aumento quantitativo da população no planeta ou no lugar determinado. Então, isto aqui é o crescimento populacional ou o crescimento demográfico, conforme o termo técnico que se usa. Muito bem, sabemos que quando falamos deste crescimento surgem vários desafios, mas olhando para esta situação da pandemia Covid-19, nós podemos fazer uma previsão deste crescimento, olhando para a realidade, não é? É uma questão aberta. Eu gostava de saber do Dr. Professor Boaventura, esta pandemia pode criar cenários para o aumento populacional? Olha, a pandemia da Covid-19, certamente ela vai ter impactos sobre vários aspectos da sociedade, não é? Ou várias dimensões da sociedade. Uma delas, necessariamente, a dimensão ligada à população, não é? Agora, a forma como esse impacto vai se manifestar, neste momento é difícil prever, não é? É difícil prever, mas há uma possibilidade de que ela possa afetar o crescimento de população. Por exemplo, um dos aspectos essenciais, começando, um dos fatores, não é, que contribui para o crescimento da população são os nascimentos, né, a fecundidade, não é? E nós temos casais, temos adolescentes que gostariam de evitar os seus nascimentos, evitar nascimentos, ou retardar para mais tarde, não é? ou simplesmente parar para alguns, não é? E para fazer isso eles precisam, por exemplo, de usar os anticonceptivos, não é? Os serviços de planeamento familiar, para além dos anticonceptivos, mais outros serviços, não é? E neste cenário da Covid-19, pode ser que ela interfira com esse processo das pessoas terem acesso a esses serviços. E isso aí pode, eventualmente, contribuir para, influenciar a taxa de crescimento da população. Todavia, neste momento prematuro ter que dizer com grande, robustez, em termos de força, como é que o impacto, como é que as consequências vão se manifestar, não é? Mas os estudos que estão em curso agora e também no futuro mais recente, eles vão revelar. Doutor José, quais serão as consequências de nós não termos o controle do crescimento demográfico no nosso país?
As consequências podiam ser de várias ordens. Não ter o controle, eu entendo que estaria aqui a falar de um crescimento além da média ou além daquilo que se espera. Além das condições que nós temos disponíveis. Exato. Uma das consequências, poderíamos citar, é que nós teríamos déficit de provisões de diversa ordem para satisfazer essa população. Suponhamos que tenhamos um aumento do número muito grande de nascimentos, mas que nós não estejamos em condições de poder acompanhar isso do ponto de vista de infraestrutura de educação. Então, o que nós iríamos ter como consequência a priori, daqui num futuro muito próximo, se nós não conseguirmos acompanhar esse ritmo, é que nós não teremos condições de satisfazer as crianças do ponto de vista de acesso à escola, por exemplo. Se tivermos um grande crescimento e não conseguirmos acompanhar do ponto de vista de infraestrutura de saúde, né? Teremos o mesmo problema, é que nós teremos muita gente para pouca infraestrutura. Então, o grande problema aqui, de fato, é não conseguirmos ter ritmos iguais entre a provisão de condições e o crescimento da população. Mas se nós conseguirmos equilibrar esses 2 elementos, podemos não ter nenhum problema nesse aspecto. Mas há tantos outros aspectos que nós podemos citar aqui, por exemplo, a questão do acesso ao emprego e tudo mais. Se nós não conseguimos, a nossa economia não conseguir desenvolver-se de tal forma que crie postos de trabalho, entretanto temos um crescimento populacional cada vez grande, o que nós vamos ter é muita gente desempregada, ou muita gente no informal, no subemprego e tudo mais, né? Então, se há um crescimento da nossa economia, podemos automaticamente não ter nenhum problema em aumentar a população? A questão não é tanto não ter problema, a questão é nós conseguirmos equilibrar. Exato. Repare só que nós temos casos de países que estão preocupados em aumentar a sua população. E temos outros casos de países que têm, entre aspas, chamaria isso de população a mais, mas não porque ela seja a mais no verdadeiro sentido da palavra. Aqui o a mais é no sentido de que não consegue ter uma correspondência do ponto de vista de acesso para os diversos serviços básicos, e ela acaba se transformando-se na tal chamada população, que poderíamos chamar de população a mais, mas não porque no verdadeiro sentido da palavra ela esteja a mais. Então nós podemos ter isso. Então, mas se nós conseguimos equilibrar os ritmos tanto de desenvolvimento socioeconômico, que é a provisão de recursos e tudo mais, e um crescimento demográfico da população, nós podemos não ter grandes problemas em relação a isso. Então, quando começa aqui a haver desequilíbrio, aí é que temos problemas. É onde vem o problema. Exato. E o problema não vem só no sentido de mais população e um fraco desenvolvimento. Pode ser no sentido inverso. Baixa população, não é isso? Pouca população, mas nós termos níveis de desenvolvimento muito altos, acabaremos tendo aqueles problemas que alguns países europeus estão a ter agora, né? Eles precisam de ter a sua população a renovar-se e tudo mais, que é para poder dar continuidade aos níveis de desenvolvimento que têm, mas, entretanto, não conseguem. Então, começam a criar as tais políticas para estimular o crescimento. Enquanto uns querem estimular o crescimento, outros, no sentido inverso, né, procuram desaconselhar ou desacelerar esse mesmo crescimento. Vou trazer aqui uma pergunta um pouco provocadora, porque o doutor José tocou aqui neste desnível que não pode haver da economia e também a população. Olhando para o nosso país com sinceridade, fazendo uma avaliação, sente que nós estamos no meio termo ou há um desnível no que diz respeito à nossa economia e também ao crescimento populacional, tendo em conta que nós somos um país, não é, que não podemos considerar desenvolvido, né? Nós estamos em desenvolvimento, olhando para este aspecto. Sim, mas antes de ir concretamente a esse aspecto, um outro aspecto que eu gostava de comentar é que, na verdade,
Para além embora o tamanho da população em si seja importante, né? Um aspecto muito importante ainda, não é? São as características dessa população, Pois. não é? As características da população, a composição da população, não é? Por exemplo, se nós temos uma população, digamos, com um número muito maior, não é? Mas que é uma população que os seus membros sejam membros educados, por exemplo, não é? Todos eles educados e que tenham possibilidade de ter um emprego produtivo, não é? Isso aí não poderá criar a sobrecarga, essa sobrecarga que os provedores de serviços, o Estado, por exemplo, sente numa situação contrária, não é? Por quê? Porque cada um dos membros da sociedade terá possibilidade de poder, usando, por exemplo, o seu nível a sua educação, não é? Quer seja educação do ponto de vista profissional ou educação do ponto de vista geral, poderá usar esse conhecimento de forma criativa, não é? De maneiras a ter uma contribuição muito forte, não é? No sentido de criação do bem-estar para si, para sua família e bem-estar da sociedade como um todo. Não é? Qual seria esta forma criativa que se refere, doutor? Depende. Por exemplo, neste momento nós estamos aqui em Moçambique, não é? Temos o nosso país banhado pelo Oceano Índico, por exemplo, não é? O Oceano Índico digamos, é uma fonte de recursos importantes para nós podermos criar riqueza que possa contribuir para a criação de bem-estar no nosso país, mas não exploramos adequadamente, não é? Não exploramos adequadamente e a educação, não é? A educação técnica é um aspecto central para que as pessoas tenham essa criatividade de transformar aquela riqueza que tem lá em riqueza que possa trazer dinheiro ou que possa trazer bens que sejam diretamente consumíveis. Só estava a dar um exemplo aqui do Oceano Índico, mas não só. Acho que na semana passada, por exemplo, olhei um programa, acho que da televisão de Moçambique, não é, onde mostravam não é, citrinos, falavam de citrinos, da manica, etc. Não é? Então, mostravam ali vários citrinos, né, que estavam apodrecendo porque não tinham comprador, etc. Né? Então, a forma criativa será, por exemplo, transformar aquele recurso ali em sumo, por exemplo, não é? Que possa se conservar e que possa ser usado mesmo naquela altura que não haja citrinos. Sim. Não é? Pois. Ok? Então, tudo isso aí requer que nós tenhamos uma sociedade, digamos, adequadamente educada, não só educação geral, né, mas do ponto de vista também profissional, para que seja capaz de transformar aquela riqueza adormecida, se assim podemos dizer, não é? Okay? Para que não possam apodrecer os citrinos, possam ser usados, digamos, para a criação de sumos e outros produtos, né, que possam ser usados para a criação de valor e até vender para outros, né? Então, é aí que, de certa maneira, entra a questão de crescimento de população, no sentido de que o Estado pode não estar em condições de ter recursos suficientes para poder capacitar adequadamente a sua população para que possa usar o seu conhecimento para a criação de riqueza, né? Porque, digamos, as pessoas que têm um emprego mais produtivo, acho que têm maior contribuição também, quer do ponto de vista de impostos ou outras formas de contribuição para o Estado. Mas olhando concretamente para o nosso caso já do nosso país... Nosso país é importante, sim. Sim, eu penso que a nossa taxa de crescimento de população é elevada. Não é? É elevada a nossa taxa de crescimento da população, não é? E cria, de facto, uma grande sobrecarga para o Estado. Mas não só também, é que nós temos que olhar também para os processos sociais que levam a esse crescimento da população. Uma parte desse crescimento da população advém de nascimentos
de adolescentes, como estávamos a ver na semana passada. Não é? Estávamos a querer a trazer também. Yeah. E os adolescentes ou as adolescentes, né, que elas começam a procriação muito cedo, elas incorrem um grande risco de perderem a vida. Né? Por iniciarem a procriação muito cedo, elas têm maior tempo de exposição ao nascimento. Né? E cada nascimento, de certa maneira, expõe ao risco de encontrar a morte e mais outras complicações que possam, digamos, interferir negativamente no projeto de criação de um bem-estar individual e também coletivo da sociedade. Né? E afeta direto o crescimento demográfico, sem dúvida, do nosso país. Naturalmente, afeta também afeta, não é? Porque esse processo, uma adolescente, por exemplo, que começa a procriação muito cedo, é capaz de interromper o processo de formação educacional possivelmente pode ser que não esteja em condições, por exemplo, de educar os seus filhos, não é? E há maior possibilidade de a sua filha também vir a estar na mesma situação. Não é? Então, esse processo todo aí é um processo que contribui para esse maior crescimento de população. Né? Algumas vezes nós até temos atitudes erradas por falta de informação. Podemos garantir que temos telespectadores que estão a acompanhar agora o programa, mas não tinham conhecimento, ou com esta análise que estão a trazer os nossos professores, doutores, de certa forma vão chamar a consciência. Por isso é que Tudo às 10 abre estes espaços. Mas antes mesmo de voltar para a próxima questão, eu quero dizer que hoje estamos a ensinar a fazer um penteado caseiro. Aqui no nosso programa Tudo às 10, estamos a trazer aqui uma dica perfeita, uma dica caseira, onde vocês vão poder estar a aprender aqui durante a conversa, vão aprender como é que são os detalhes para você preparar em casa. Aí está a nossa linda Pente Mágico, está a fazer um penteado maravilhoso, bonito, que com certeza você vai imitar, vai ficar espetacular. Professor Dr. José, qual é o trabalho que está-se a fazer, ou o trabalho que pode-se fazer para consciencializar, principalmente olhando para os adolescentes, como foi referido pelo Dr. Boaventura, que infelizmente começam a procriação muito cedo. Então, qual é o trabalho que pode-se fazer para chamar a consciência e evitarmos também, de certa forma, que hajam muitos nascimentos, porque temos que olhar para a nossa economia, olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso país? Bem, o trabalho que se pode fazer, está sendo feito, e eu entendo, envolve de uma forma geral a sociedade toda. Também, esta questão de população é uma questão social que envolve a nós todos e, de certa forma, requer até que quebremos alguns tabus e resolvamos algumas situações que chamamos de nossa tradição, não é isso? Para conseguirmos resolver essa questão de nascimentos muito cedo. Mas eu penso que uma das estratégias que o Estado, o governo neste caso, tomou, e eu penso que é muito correta, uma delas, né, porque são várias, tem a ver com a necessidade da escolarização, sobretudo da rapariga. Digo sobretudo porque, bem, se formos a ver os índices de acesso à educação comparados por géneros, o que se nota é que os níveis de analfabetismo são muito maiores entre o género feminino do que... Exato. É triste. Então, conseguindo elevar os níveis de escolarização da rapariga, que é um projeto que está em curso, isso vai ajudar primeiro a dar informação a essas adolescentes, né, já desde cedo, né, sobre a necessidade de deixarem a procriação para mais tarde, por um lado. Por outro lado, temos que, é um trabalho que está sendo feito até do ponto de vista legal, por exemplo, este combate cerrado contra os casamentos prematuros, visa em parte também isso,
Claro, é melhoria da qualidade de vida da rapariga, de uma forma geral, mas ele também desagua nesta questão de certa forma, retardar os nascimentos. Se o casamento é feito mais tarde, a probabilidade dos nascimentos também ocorrerem mais tarde é maior. Então, os casamentos prematuros podemos assumir de forma direta que é um dos fatores também que contribui para este crescimento demográfico? Lógico, lógico. Em Moçambique podemos... Exato. Nós podemos assumir, a partir da altura que a união é feita, uma das primeiras coisas que acontece é a gravidez. É o fruto exatamente, desta união. Exato. Então, podemos sim assumir, logicamente, que é uma das causas, não é a única, existem outras. Então, o combate aos casamentos prematuros vai ter sua influência a médio e longo prazo no crescimento da população moçambicana, esta questão do acesso à escola, mas também a necessidade, e eu acho que aí os órgãos de comunicação, todos eles também são chamados à razão para participar, a necessidade de educar a sociedade como um todo, né? Quando digo educar a sociedade, é educar a nossa população a entender que é possível esperar-se que a nossa filha cresça, se desenvolva, vá à escola, se forme, para depois pensarmos no casamento e não o inverso. Mas estão a haver muitas campanhas nos últimos anos, é interessante, está-se a trabalhar muito em prol dos casamentos prematuros para que digamos todos não. Está-se a fazer um trabalho, é por parte do governo, é também por parte das ONGs, instituições. Está-se a fazer muito trabalho e eu penso que até este trabalho melhorou muito e ajudou para a redução do índice de adolescentes grávidas. Exato. O foco é isso. Bem, o foco podemos entender que há vários focos. Sim. Um dos focos é a melhoria da qualidade de vida das adolescentes. Mas, em segunda instância, temos a influência direta no crescimento demográfico. Então, isso ajuda a controlar, a planear. Aqui é a questão mesmo de planeamento, né? A planear o desenvolvimento. Isto é, qualquer desenvolvimento, seja ele demográfico, ele exige um certo plano. Se nós vamos fazendo as coisas a Deus dará, então fica de fato difícil controlar e criar os tais equilíbrios que eu referia lá quando falava da relação ao crescimento demográfico e economia. Então, esses programas todos têm exatamente como foco principal melhorar as condições, né? A qualidade de vida da população, de uma forma geral, em particular da população jovem, né? Que no nosso caso, a maioria, não é isso? Grande parte da população moçambicana é constituída por jovens, isto é, as primeiras faixas etárias são maiores do que... E se nós conseguirmos educar essas faixas etárias, que são as faixas etárias iniciais, a terem consciência sobre a necessidade de retardar o casamento, a necessidade de retardar os nascimentos, a necessidade de pensar, em alguns casos até, em equilibrar o número de filhos e as condições que nós temos para a criação desses filhos, né? Isso, logo à partida, vai ter influência direta no crescimento. Isto vai ajudar a controlar este rápido crescimento e isso dará também tempo para que a economia possa se desenvolver e atinja o tal equilíbrio que é muito desejável, que nós poderíamos ter, que é para evitarmos tantos outros problemas demográficos que são consequências dessa diferença entre o ritmo de crescimento da população e o ritmo do crescimento da economia. Porque hoje nós podemos não estar a ver esses problemas demográficos, mas futuramente os nossos filhos vão ser escravos deste cenário. O doutor Boaventura trouxe aqui um aspecto, uma análise pessoal, não é? onde esteve a olhar para o nosso país e trouxe este balanço e, de certa forma, olhou para a nossa economia, olhou para o nosso país e analisou que somos muitos, não é? Ou estou errada neste aspecto que trouxe? Não necessariamente. Okay. A questão, como eu estava a indicar, não é uma questão do tamanho da população, sim, não é? É o ritmo para ver este balanço. O ritmo de crescimento da população. Se o ritmo de crescimento da população for muito rápido, não é?
Isso aí pode não permitir que hajam recursos necessários para criar o bem-estar para os membros da sociedade, não é? Agora, um outro aspecto também, como eu tinha indicado inicialmente, são as características dessa mesma população, não é? Se nós podemos ter um tamanho maior da população, mas que é uma população com características que sejam favoráveis para a criação da riqueza, né? Isso não vai ser nenhum problema, não é? Nenhum problema. Okay? Então, depende do ritmo de crescimento da população e também das características dessa mesma população. E se esta população está a crescer num ritmo muito rápido, não é? Vamos olhar, por exemplo, para o nosso país, estamos a ver que este ritmo está muito rápido. O que é que a população pode fazer para garantir, de certa forma, não é, o bem-estar, a tranquilidade, olhando para... Temos que trabalhar a dobrar para a nossa economia crescer e haver uma estabilidade. Sim. Está associado o crescimento demográfico à economia do país? Está associado, mas um aspecto que queria indicar aqui em termos de o que é que se pode fazer, Sim. Creio que um aspecto importante um deles, primeiro, é evitar que as adolescentes comecem muito cedo a procriação. Mas um outro aspecto também que o meu colega tocou é a questão da sociedade. Porque esta adolescente, ela está inserida no seio de um contexto social, né? Então, é importante que na nossa sociedade haja uma maior valorização da rapariga, não é? Ou digamos que tanto uma criança do sexo feminino e a do sexo masculino tenham de ser adequadamente valorizadas, não é? Que as famílias façam um esforço, digamos, similar para essas duas crianças, né? Tanto uma de sexo feminino como a outra de sexo masculino. Porque não são só as raparigas as culpadas, né? Temos também o contexto social em que elas vivem, não é? O contexto social em que elas vivem, não é? Tem que ser favorável também para que elas possam, por exemplo, permanecer na escola e em condições adequadas, né? Porque o que a investigação mostra é que algumas vezes faz-se um esforço maior quando se trata de ações que sejam favoráveis para um filho de sexo masculino, né? E menos quando se trata do sexo feminino, né? E isso aí acaba prejudicando a rapariga e acaba prejudicando a sociedade como um todo. Por exemplo, imagine numa situação em que haja necessidade de livros, né? Digamos, algumas vezes as famílias, em alguns contextos, fazem maior esforço, né, para encontrar o livro quando se trata de um rapaz, não é? E o mesmo esforço não é adequadamente feito quando se trata de rapariga, não é? Então isso aí acaba criando este desnível que nós encontramos. Então tem que haver a necessidade de valorização, digamos, tanto dos filhos de sexo feminino, digamos, do sexo feminino, assim como de sexo masculino. Esse é um aspecto. O outro aspecto também é que os inquéritos demográficos e de saúde realizados nos últimos anos, eles mostram que há uma proporção de mulheres que têm necessidades não satisfeitas de contracepção, não é? São mulheres que gostariam de retardar a gravidez, não é? Ou simplesmente limitar, não é, os nascimentos, mas que não estão a fazer isso porque não encontram condições favoráveis para fazer isso, não é? Algumas vezes as barreiras podem envolver o fato de não terem acesso aos métodos anticonceptivos. Então, essa é uma área também que pode-se trabalhar muito para que todos aqueles que queiram,
digamos, que tenham necessidades de usar a contracepção, possam ter acesso a essa mesma contracepção. E desta forma teremos a contribuir também para garantir uma estabilidade. Digamos, reduzir um ritmo rápido de crescimento de população. Porque nós estamos no ritmo rápido em Moçambique. Estamos no ritmo rápido, isso não há dúvida disso. Não há dúvida disso. É importante ressaltar mais um desafio que eu não tenha questionado, porque o tempo sempre nos trai. E se pudermos trazer um pouco de tudo o mais rápido possível seria melhor. Qual é o desafio que pensa que deve ficar para reflexão? De fato, os desafios são vários, Pois. mas eu penso que neste momento para reflexão também pode ficar os desafios, alguns até relacionados com a situação que nós estamos a viver atualmente. Se for a reparar, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é a nossa situação, nós temos agora, por exemplo, esta situação relativa à necessidade de prevermos-nos da contaminação do Covid-19, que até agora, como dizia, uma das formas, digamos, que mostra alguma eficácia é o distanciamento social e, em alguns casos, até advoga-se o isolamento, né? Mas, dependendo das características da população, como foi referido, a facilidade de fazer isso pode ser maior ou menor. Numa situação, na nossa situação, né, em que nós temos maioritariamente população jovem, população sem empregos formais, isto é, boa parte na informalidade e tudo mais, uma pessoa trabalha por conta própria, só ganha saindo para trabalhar. Se fica em casa, se fica doente, esse dia não marca nada, não é isso? Então, ao dizermos a essa pessoa que, bem, tem que ficar em casa, que é uma necessidade, é justo, mas estamos a colocar a mesma pessoa num outro desafio. Exato. Que é o Como se desafio, autossustentar em casa. da sobrevivência. Exatamente. Exato. Então fica aqui um conflito. Mas isso tudo gerado por quê? Por causa exatamente desta situação estrutural da nossa população, não é isso? Nós temos muitos jovens, não é isso? O país ainda não tem, não é isso, capacidade de absorver essa população ativa toda, não é isso? Do ponto de vista de emprego, e a forma que tem sido encontrada para que as pessoas sobrevivam é que as pessoas consigam criem um autoemprego, não é isso? Criam alguma forma de sobreviver, não é? E esse autoemprego muitas das vezes implica sair à rua, implica correr atrás. E infelizmente agora contrasta com a doença que está aí, que ela ataca exatamente esse movimento ou essa mobilidade. Quando digo ataca é no sentido de que ela encontra na mobilidade a facilidade, não é isso, de ela poder se disseminar. Pois, até podemos analisar e perceber, de certa forma, que o Covid-19 é um desafio para todo mundo, é um desafio para nós também como moçambicanos. Querido telespectador, o tempo nos traiu, mas eu quero só lhe dizer que ainda vão haver outros temas de interesse social onde vocês vão poder interagir. Deixa só perceber como é que ficou o penteado do outro lado. Quero agradecer aqui os nossos convidados pela presença, pela disponibilidade e contamos com a vossa presença aqui em próxima oportunidade. Estamos juntos e até a próxima.